Olá, vamos falar sobre a medida provisória número 905, que alterou vários dispositivos da CLT, entre os quais um que merece uma atenção especial referente às eleições sindicais. Essa medida provisória estabelece uma pesada multa destinada à União, veja bem, não é destinada às entidades sindicais, mas sim à União Federal, ao trabalhador ou empresário, porque vale para os dois, tanto para as entidades de empregados quanto para as entidades de empregadores, ao trabalhador eleitor ou empresário eleitor que faltar às eleições sindicais, melhor dizendo, que não votar nas eleições sindicais. Nós vamos apreciar aqui três aspectos. Vamos entender primeiramente o que é esta medida provisória, vamos estudar se ela é constitucional ou inconstitucional, qual o melhor tratamento a ser dado a essa medida provisória. Vamos lá. Ao que interesse a medida provisória, o capítulo 1 da CLT, do título 5, ele vai do artigo 511 até o 610. E dentro deste intervalo é que se encontra o artigo 529, cujo parágrafo único diz assim: é obrigatório aos associados o voto nas eleições sindicais. Esta obrigatoriedade, esta regra, vale tanto para as entidades sindicais de empregados quanto para as entidades sindicais de empregadores. E vale também para as diversas entidades sindicais, federações, confederações, tudo cai aqui dentro. Esse dispositivo, na realidade, já vinha sendo entendido pela jurisprudência, que ele não tinha sido recepcionado pela Constituição Federal. Não só ele, como vários dispositivos da CLT, que se refere à organização interna dos sindicatos. Chega agora a medida provisória e prevê as multas, atualiza as multas que já existiam, prevê novas multas, novas hipóteses de infração, entre as quais nos cumpre salientar do artigo 553, letra F, que estipula a multa, dizendo assim: a aplicação da multa prevista no caput do artigo 634-A, inciso 1, aplicável ao associado que deixar de cumprir sem causa justificada o disposto no parágrafo único do artigo 529, que foi este artigo que acabamos de ler. Então, o descumprimento deste parágrafo único do artigo 529 implicará em uma sanção, em multa. Portanto, nós devemos casar esta linha F com o parágrafo único do artigo 529. Na sequência, agora precisamos ver quais são essas multas, porque naquele artigo anterior, a CLT não disse a multa, disse apenas que caberia a multa, mas não diz qual era a multa. Então, o artigo 634-A diz quais são as multas cabíveis, e aí estabelece uma série de multas conforme a natureza da infração, se a infração for leve, se for média, se for grave, se for gravíssima. Se for leve, por exemplo, a multa vai variar de R$1.000 até 10.000, se for de natureza média vai variar de R$2.000 até 20.000 e assim sucessivamente. Dentro de cada uma dessas categorias, quer seja da linha B, da linha A ou da linha C, a variável vai depender do porte econômico do infrator. Então, se o infrator for um trabalhador, a multa deve ser menor do que se o infrator for uma empresa de grande porte, por exemplo. Agora, essa definição do que seja leve, do que seja média, grave ou gravíssima, será dada ainda por uma norma complementar a esta aqui, vai ser expedida ainda pelo Poder Executivo Federal, imagina-se que seja por meio de decreto, então por alguma outra norma do próprio Ministério da Economia, por autorização, obviamente, do Poder Executivo. Agora, enquanto não houver esta classificação, que está prevista no parágrafo único aqui, você que está me ouvindo pode ler, esta classificação ela ainda vai ser feita, um complemento à norma que estamos lendo, um complemento ao artigo 634-A. Como esta norma 634-A ainda depende de um complemento, entendo que ela não pode ser autoaplicável. Ela só será aplicada quando houver a definição de que a infração que estamos falando, ou seja, a falta do eleitor ao voto, se ele não votar no dia da eleição,
em que infração isto vai incidir. Se será infração de natureza leve, média, grave ou gravíssima. Dificilmente, acredito eu, esta infração será considerada gravíssima, sobretudo no seu estado maior aqui, na maior das multas. É muito difícil. Vimos que isto vai variar de R$ 1.000, né, a R$ 100.000. Mas ainda vai depender de uma classificação, de um critério, de um nível ainda a ser regulamentado por norma própria. É claro que da multa aplicável ou aplicada ao trabalhador ou ao empresário que não votar no dia da eleição, ainda haverá possibilidade de interposição de recurso. Quem vai julgar esse recurso será um conselho recursal paritário, tripartite, composto de representantes dos trabalhadores, dos empregadores, dos auditores fiscais do trabalho. E nessa formação tripartite, acredito eu que tem até um interesse empresarial também, em que essas multas possam ser revistas. Afinal de contas, este é um tema que afeta as empresas também. Aliás, esta imposição de uma multa, essa previsão de uma multa a quem não votou nas eleições, quem não votar nas eleições, não tem a natureza de proteger os sindicatos. Parece que é muito mais uma propensão a estimular os trabalhadores, ou talvez até mesmo os empresários, a nem sequer se filiar, porque todo mundo fica com medo de se filiar. Quem é que vai se filiar a uma entidade sindical, sabendo que tem a obrigatoriedade de votar e sabendo ainda de que, se não votar, pode ser alvo de uma multa muito elevada, porque vimos que a multa será elevada, né? Então, este receio das pessoas de se filiarem doravante, talvez causar até uma desfiliação, isto é um ato que ofende as liberdades sindicais, porque não pode haver nenhuma medida que crie algum constrangimento na filiação. Sobre a constitucionalidade dessa nova redação, é importante ainda que façamos a leitura do que diz o artigo 8º da Constituição em vigor. Este artigo assegura a livre associação profissional ou sindical e, dentre esses direitos sindicais, proíbe a interferência, como também proíbe a intervenção do Estado na organização sindical. E, portanto, me parece que este fato de estar regulamentando um direito do trabalhador, um direito do associado, está invadindo o Estatuto Sindical. É o Estatuto Sindical quem deve estabelecer essas coisas, esses direitos. Essa é a forma de interferência do Estado na organização sindical, ela é inconstitucional. Dentro ainda dessa consideração e em complemento a ela, o que implica, em que implica a liberdade, em que implica a autonomia dos sindicatos? Primeiramente, o direito de elaborar os próprios estatutos. Os sindicatos têm autonomia de elaborar os próprios estatutos, claro, desde que não ofenda uma norma de interesse público, não ofenda a legislação tributária, por exemplo, não ofenda a legislação penal, por exemplo, mas tirando estas situações excepcionais de interesse público manifesto, é claro que as matérias internas corpóreas dos sindicatos devem ser reguladas pelos seus próprios estatutos. Os estatutos quem tem essa liberdade, os estatutos são as normas dos sindicatos, e elas, normas dos sindicatos, podem e devem estabelecer as regras internas de funcionamento, os direitos e deveres dos filiados, como é que o sindicato se organiza, se a sua diretoria é uma diretoria pautada no presidencialismo ou em órgão colegiado, a estrutura interna, isso tudo é norma a ser prevista pelo Estatuto. E também as sanções aos filiados, se vai haver uma suspensão, e quais são os casos de suspensão do filiado, quais são os casos de expulsão do filiado e também a forma de eleição, a forma de voto, como será desenvolvido o voto, claro, desde que não ofenda a democracia. E a sanção a ser prevista aos trabalhadores
que não votarem, porque o voto seria obrigatório. E isto é uma matéria que ofende o Estatuto. Não tem nada a ver com democracia, pelo contrário, estabelecer a obrigatoriedade de voto, ela é muito mais ofensiva à democracia. E aqui não se fala na obrigatoriedade do voto nas eleições públicas, porque é outra história, é outro fundamento, não nos cabe aqui tratar dessa matéria. E os mecanismos de combate a esta inconstitucionalidade pode ser uma ação direta de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, então questionar a constitucionalidade da medida provisória. As confederações podem fazer isso, elas têm legitimidade para fazer, para ajuizar essas ações. As centrais sindicais não possuem, mas as confederações possuem. Pode ser também que as entidades sindicais prefiram ajuizar ações trabalhistas próprias ou no juízo competente e, incidentalmente, naquelas ações, pedir ao juiz que declare a inconstitucionalidade da medida provisória. Isso já ocorreu no passado, agora, recentemente, há poucos meses, ocorreu com a medida provisória 873, aquela que tratava da forma como deveria ser feito o desconto sindical. E o juiz declarava a medida provisória inconstitucional. E tanto foi assim, vários juízes do trabalho, os tribunais do trabalho, da Justiça Comum, da Justiça Federal, houve uma jurisprudência muito conceitânea, eu diria até muito coerente. Então, tanto é que a medida provisória 873 chegou a um ponto que não tinha mais nem sentido, e o Congresso Nacional não a convalidou, não transformou aquela medida provisória em lei. E existem também os mecanismos políticos, que são a via do Congresso Nacional. Então, é importante que o movimento sindical busque sensibilizar os congressistas, os deputados, os senadores, a importância da liberdade sindical, do impacto que essa medida provisória pode ter no direito de filiação, no receio que ela causa aos trabalhadores e aos empresários de se filiarem, criando uma obrigatoriedade, a aplicação de uma multa que não tem muito sentido, não lógico. Então, é bom esclarecer isto aos congressistas para que eles não aproveitem essa medida provisória e transformem em uma lei, mais uma lei que cause prejuízos e viole as liberdades sindicais. Existem, claro, mecanismos de combate. Se tudo aquilo que nós falamos da questão da constitucionalidade, quer seja a declaração de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de modo geral para todo mundo, ou pela forma incidental, enfim, se aquela fase for vencida, ela for ultrapassada, se a medida provisória for convertida em lei e venha a ser declarada constitucional, mesmo assim, ainda existirão caminhos para tratar dessa lei, dessa norma, se ela vier se transformar em lei. Veja bem, o que a linha F do artigo 553, já transcrito lá atrás, e aqui transcrito mais uma vez, ela diz que ensejará a multa caso a falta do associado em votar seja sem causa justificada. Significa dizer que se o trabalhador, o empresário, faltou à eleição, não votou, mas de forma justificada, então a multa não será aplicada. Ela só será aplicada se não houver justificação, não houver justificativa. Agora veja bem, quem é que vai dizer se a ausência do trabalhador ou do empresário, da empresa, foi justificada ou não? Só pode ser o sindicato. Então a entidade sindical que estava promovendo a eleição, a entidade sindical na qual transcorria a eleição, não pode ser o Estado. Porque o sindicato, quem vai analisar se o eleitor que não votou, se realmente havia uma justificativa para isso ou não. Essa justificativa pode ser que se encontre prevista de um modo mais amplo nos estatutos sindicais, pode ser que decorra de uma declaração da comissão eleitoral, verificando várias situações, inclusive idênticas, em que houve ausência de trabalhadores, pode ser também que decorra de uma manifestação
do trabalhador ou do empresário, estou falando do trabalhador, mas se aplica a ambos. Pode ser também que esta ausência seja justificada pela própria direção do sindicato, ela própria ache que a ausência do voto tem uma justificação. Enfim, pode ser de forma específica, envolvendo cada empregado, cada empresário, ou pode ser também de uma forma mais genérica, defendo que possa ser de uma forma mais genérica. Mas veja bem, este é o plano B, caso superadas aquelas questões lá da inconstitucionalidade, aquela atuação política no Congresso Nacional, que precisa ser feito. Esta já é uma saída que estamos apontando para depois daquelas outras questões, se o tempo fechar, nada daquilo for resolvido, por nenhuma daquelas formas, pelo menos, então nós teremos mais esta aqui. E eu acho que a presunção é possível construir a presunção de uma justificativa para que alguns eleitores não possam votar. Às vezes a eleição se dá em véspera de feriado, às vezes, apesar de todo o esforço, os esforços da entidade sindical, publicação nos jornais de grande circulação, mesmo assim, a informação do dia da eleição ou do horário dos locais da eleição pode ser que não chegue a todos os filiados. Então, é importante que o sindicato considere também essas situações, entenda até de modo genérico que a ausência dos trabalhadores ou dos empregadores, como eu falei, se aplica a ambos, possa ser justificado.